Na semana passada, terça-feira passada, ainda não tínhamos a notícia. O pai faleceu na quarta. E ele, para começar, eu vou dar um testemunho, mas vou compartilhar um pouco do que eu aprendi nesses dias que eu estive. Eu cheguei lá e falei para o meu pai, pai, eu estou vindo aqui não para despedir do Senhor, porque nós que temos Jesus, nós não morremos, nós simplesmente somos transladados, esse corpo do pecado deixa de existir. Eu falei para ele, mas eu vim aqui para aprender com o Senhor como vencer o nosso último inimigo, que a Bíblia diz que a morte é o nosso único inimigo que precisa ser vencido. Ele só sorriu para mim e falou assim: é verdade, meu filho, é verdade. A história começa quando ele, na realidade, no ano passado, ano retrasado, ele teve um câncer de pele. E alguns aqui lembram que ano passado eu estive lá, mais ou menos nessa mesma época. Passei uns tempos lá com ele. Ele tinha recém sido operado. A cirurgia tinha sido sucesso, 100%. Foi eliminado. E nós ficamos muito felizes por isso, porque Deus é Deus, e a vida, nossa vida está nas mãos de Deus, e precisa estar, porque se não estiver na mão de Deus, nós estamos enrolados. Então, não basta somente a gente falar, nós temos que viver essa verdade. E nós ficamos felizes. Quando foi agora em fevereiro, de repente veio algo, e veio assim como uma feridinha em cima do olho esquerdo dele, e ele foi no médico lá na Holanda. O médico olhou e falou: olha, nós precisamos fazer uma avaliação, e levou para fazer uma biópsia. E fez a biópsia e falou: nós vamos precisar fazer uma ressonância. E fez, isso foi no espaço de 15 dias. E quando saiu o resultado da ressonância, os médicos fizeram a junta médica e marcaram com ele para dar a notícia do resultado, né? E o meu irmão caçula, que mora lá, foi com ele, e a equipe de 13 médicos, era uma junta médica, 13 médicos na sala, né, falando com ele, deram o resultado. Eles falaram: olha, pela ressonância, nós estamos aqui até estudando esse caso, porque a ressonância mostra que o câncer já tomou todo o seu lado esquerdo do cérebro, fez como uma foice dentro do cérebro, e já tem ramificações no pulmão e na próstata. E eles falaram assim: uma coisa que nós não estamos entendendo é como é que o senhor não está sentindo dores, como é que o senhor ainda está andando, e como é que a sua memória ainda está assim, porque o senhor vai sentir dores terríveis, e o senhor não precisa passar por isso. E aí, nesse momento, o chefe, né, da equipe médica
Ela veio com uma papelada e falou: olha, o senhor pode assinar essa documentação aqui, nós procederemos à eutanásia, lá é permitido. Aí meu pai levantou e falou assim: eu posso falar algo para vocês a respeito da minha fé? Queridos, momento da notícia, né? Ao invés de derrubar o homem, ele ficou em pé e ele começou a declarar a sua fé e começou a falar para aqueles 13 médicos. Meu irmão falou que foram mais de 20 minutos falando acerca da palavra de Deus, e os 13 médicos em silêncio. No final disso, o médico-chefe se levantou e falou: bom, vai nessa tua fé, porque na medicina não tem mais nada que se possa fazer. Nós não temos mais nada a fazer. E quem conhece um pouco a cultura europeia, o pastor Arão já conviveu lá um pouco, nenhum médico fica parado para ouvir. Ele simplesmente levanta, sai e fala: olha, tá bom, você tem a sua e eu tenho a minha, eu vivo no meu jeito. Mas os 13 médicos ficaram quase meia hora lá, ouvindo o que o Espírito Santo estava falando através da vida do meu pai. E meu pai foi para casa e a notícia chegou até a nós todos, e nós programamos para irmos, né, um de cada vez, para ter um tempo com o pai. Mas a hora que assustou, estava todo mundo junto lá, né? A maioria dos irmãos estávamos lá juntos. E foram dias de bênçãos, foram dias abençoados, onde Deus pôde mostrar algo muito especial para mim acerca desse último inimigo que precisa ser vencido. Toda semana o médico ia, cada 3, 4 dias, ia alguém da equipe médica para acompanhar meu pai, e saía de lá maravilhado, porque tudo que a medicina fala que vai acontecer, que são os efeitos, não acontecia. Meu pai esteve em plena consciência até 3 dias antes do falecimento. Ele, 2 dias antes, aliás, ele esteve, não teve dores, e glória a Deus, né? Porque é o que Deus faz. E os médicos, todos os médicos, enfermeiros que estavam acompanhando o caso, todos eles ficaram maravilhados. Eles falaram: olha, teve um que falou assim: eu sou médico, estou quase aposentado, mas primeira vez que eu acompanho um caso desses, isso aqui é único para mim. Queridos, é o que Deus faz. Deus escreve como Ele quer a nossa história. Deus faz. Mais importante do que você concluir a carreira é você lá no final estar com a sua fé viva. Porque muitas vezes o combate destrói a nossa fé. Nós todos aqui somos pastores, nós sabemos que diz a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios. Capítulo 15.
a partir do versículo 30, ele diz assim: e por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortabilidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, aqui a palavra de Deus nos fala de uma forma tão clara que muitas vezes a gente não tem essa mesma expectativa. Aqui a palavra de Deus diz que existe a semente incorruptível e existe a semente corruptível. Nós precisamos plantar a semente incorruptível. Porque é essa semente que vai nos dar a vitória lá no fim. Sabe, muitas vezes a gente tem... por muitas vezes eu tive boas conversas com meu pai, e ele sempre foi assim. Ele nunca queria receber glória, ele sempre foi muito simples. E ele nunca batalhou assim, de forma humana. Tanto é que eu estou revendo muita coisa na minha vida ministerial. Porque ele nunca pediu para nós ficarmos junto dele. Ele deixou Deus conduzir todo o processo. E eu pude dizer para ele, falei, pai, eu tenho uma dívida ministerial com o Senhor. Porque a vida, muitas vezes, ela vai nos levando a situações. Eu precisei sair de Vila Bela quando eu estava com 18 anos, porque a escola que o meu pai tinha construído, ela só formou a gente até o 1º grau, a 8ª série. Ele também não tinha projeto também para colocar segundo grau. Então, ficou só no 1º grau. Então, tivemos que sair de Vila Bela, fui a Cuiabá para estudar, fazer 2º grau de faculdade. Aí casei, Casei, e a vida foi acontecendo. Quando eu saí de Vila Bela, a minha mentalidade era, eu vou formar e volto para ajudar na obra. Só que a vida vai indo, E a gente vai fazendo as coisas, vai fazendo os planos e vai acontecendo. E agora, esses dias, eu ouvi alguém que disse que, quando eu fui ordenado pastor, meu pai estava presente na ordenação e ele nunca me falou nada a respeito disso. Foi minha irmã, Falou para a bispa. E meu pai disse, ele disse assim, ele está sendo ordenado hoje pastor. Ele